sabe? Quietinha aqui. E esse texto tá chegando onde tá chegando. Então, a escola foi fundamental para mim, assim. E o livro veio depois, né? Então, eu tinha esses poemas que hoje eu chamo de pedagopoesias, porque eu estava tentando explicar coisas, assim, no fim das contas. E tentando explicar coisa não de qualquer jeito, né? Porque tem um jeito de falar que é em prosa, que a gente fala, 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 escreve um artigo, quem quer que escreva, e aí chega para algumas pessoas. Mas quando a gente faz através de poesia, é uma comunicação estratégica que passa por um lugar muito mais profundo, né? Se comunica com essa linha ali que a gente não sabe que existe dentro da gente, a gente não sabe por que que tá embargando, por que que tá fazendo chorar, mas descobre então que aquelas palavras dão nome àquelas dores tão ocultas, tão sentidas ali naqueles corpos domados que eram assim, os corpos que faziam parte da minha comunidade, né? Então, é, quando eu escrevi esse poema, que eu nem tinha dado nome, né, antes que viralizou a primeira vez, eu repetia muito essa frase: tudo nela é de se amar, os músculos, o cabelo, porque eu estava vivendo uma experiência de encontro com isso que marca a inserção de muitas mulheres negras à percepção sobre a desigualdade racial no Brasil, que é o cabelo, né, assim. Então, esse elemento estético que você puxa, que eu costumo dizer, nesse sentido assim, que é um fio, né, que a gente puxa e vai um novelo que vai desembolando todas as outras coisas, né? É, e como maquiadora eu também observava um mercado estético super racista, em que eu ia procurar produtos para poder trabalhar e não encontrava, né? Houve essa fase, né, que a gente quase não sabe mais que existe, porque temos aí muita gente lançando coisas, 50 tons, a gente encontra, mas a gente também partia dessa escassez, e que, por mais que fossem coisas muito sutis, a gente tá falando o quê? De base, né? De o quê? Nude. Mas, na realidade, aquilo para mim, que tinha acesso a informações sobre sistemas de justiça e desigualdade, eu sabia que aquilo era a ponta de uma conversa um pouco mais comprida, assim. Então, a minha necessidade era fazer com que as pessoas entendessem como aquilo fazia parte de um todo. Então, quando eu ia à escola e me utilizava desses elementos para poder puxar esse fio que narraria todo o resto, foi assim uma porta de entrada incrível, né? Então eu chegava lá muito bonita, muito com meu bom cabelo, até que uma vez uma menina falou para mim na escola assim: primeiro, essa coisa é massa, né? Que Jota falou, que tem essa coisa do reconhecimento, das meninas entenderem, poxa, essa mulher preta tá aqui na nossa frente, ela mora aqui, ela tá sabendo essas coisas e a gente tá finalmente conversando sobre isso. Mas também recebi essa indagação dessa menina que diz assim: ah, pra você é mais fácil, porque o seu cabelo tá desse jeito e você sabe se maquiar e tal. E aí eu pensava assim, bom. Tem alguma coisa aí que eu preciso perceber também, né? Assim, como eu faço para mostrar que essa conversa é mais profunda que isso? Passa por esses elementos, mas é mais profunda. E aí, isso também, né? Como isso foi espelho. Teve uma ocasião em que eu fui avisar que eu ia fazer a roda de conversa na escola e passei nas salas avisando, assim. E quando eu voltei para essa roda de conversa, eu tinha passado a máquina um e fui careca, assim. E por que que eu fiz isso? Eu me lembro que aquilo era uma coisa que também foi importante para mim, que era alguma coisa no sentido de o que eu tô dizendo tem a ver só com esses elementos que eu tô portando, né? Eu tô fazendo uso desses instrumentos, ou essa verdade mora em mim profundamente, sabe? Então, assim, esse contato com a escola também foi me mudando, foi me fazendo é, entender que esse papo radical tem a ver com as nossas raízes, né? Assim, tem a ver com o que a gente é. E aí o cabelo ia crescendo, e o repertório ia crescendo, e o jeito de falar, eu fui aprendendo a falar também. Então, o poema que surgiu e que viralizou na internet e que fez, então. Aí, Lázaro, né? Ó, chegamos aqui. Alguém mandou no zap do Lázaro, basicamente. Basicamente isso, eu não sei como é isso, né? Alguém mandou e aí ele republicou. Porque é importante falar dele, porque é isso, né? Tá aqui no prefácio, é como que de Coatis, Lázaro, de repente, né? Mas esse é o poder da internet, né? O que faz, eu achando que aquilo. Às vezes eu tava falando só sobre mim, quando eu escrevia, eu pensava, eu estou descrevendo um conjunto de elementos que fazem parte da meu jeito de viver,
que eu tô vendo que se insere num contexto mais geral, mas sou eu no meu silêncio, no meu caderno, no meu quarto. E quando isso vai para a internet, eu recebo essa devolutiva.